Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir aqui com vocês um capítulo que está em Salmos 37, capítulo 37 e versículo 25, que o Senhor nos fala a respeito de que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O que o Senhor quer dizer com isso? Que não tem necessidade de quem confia nele estar fazendo concessões com governos humanos, né? Quem confia nele não tem que temer governo humano, porque sabe que a justiça dele prevalece. Ainda que nós formos injustiçados, mas mais tarde ou mais cedo, a justiça dele vem e nos honra, entendeu? No Salmo 94:20, o Senhor nos diz o quê? Que não devemos fazer associação a tronos de iniquidade, né? A concessões de governos humanos, porque em Mateus 4:8 ao 10, Jesus foi tentado e aconteceu o quê? A oferecer a ele o reino, né? Para ele se curvar ao governo humano, a oferecer o reino, todas as suas riquezas, para que ele se adorasse, né, ao governo do mundo. Mas Jesus, ó, se negou. Deuteronômio, aí em Deuteronômio 16:19, o Senhor nos diz o quê? Não podemos receber tributos dízimo de pessoas que não seja do corpo da igreja, como a igreja fez aí no caso, receber o dízimo desse pessoal que aparentemente entram no momento para fazer campanha política na igreja, dizendo que são evangélicos, mas não são o quê? Como dizem Mateus 12:33, o Senhor diz que a gente conhece os frutos pela árvore e através dos frutos das pessoas que entram lá momentâneo de campanha, você percebe que não tem frutos de espírito, são frutos da carne. Então, você tem logo se despertar aí, ou como membro da igreja que Deus nos colocou lá, e em Marcos, meu pai, deixa eu ver aqui, em Miqueias 7:2-3, o Senhor nos fala lá o quê? Que não há governo humano incorrupto, não há governo humano que não se corrompa. Então, cabe a quem? A nós que não somos eleitos para ser líder, a vigiar isso. A nós que estamos dentro da igreja lá sentadinhos, cabe o quê? A vigiar quando a igreja sai fora da palavra, tá fora da palavra, não aceito. Por que não aceito? Porque o pecadinho dos ímpios aí que eles cometem, que tanta igreja se preocupa com o pecadinho do ímpio aí fora, ele vai responder por ele, a maldição vem sobre a vida dele. E o pecadão que a igreja, os líderes cometem, saindo fora da palavra do que não está escrito aqui, como no caso que está lá em Tiago 1:27, a igreja é santa, separada, não pode ser contaminada com coisas mundanas. A igreja, através de ganância, de receber dízimo, coloca lá um partido político para fazer campanha dentro da igreja, tá imundiçando a igreja, o Espírito Santo sai. E aí traz maldição para a nação, porque ela se está fora da palavra, está corrompendo, profanando a igreja e o corpo coletivo. Isso traz maldição para a nação. Cada pecadorzinho que a igreja se preocupa tanto vai responder por ele, ele vai trazer maldição para a vida dele. Mas a igreja fora da palavra traz maldição para a nação. Vermos calamidade e coisas que a gente não sabe por que é que o mundo está assim. Por quê? Por causa da desobediência dos falsos profetas, que através deles implantarão como é que se diz aí, meu Deus, os anticristos na nação, que é um governo de dor e sofrimento, como está no Afeganistão, já, os falsos profetas, tudo em nome de Deus lá já conseguiram implantar um governo de sofrimento e dor, não tem política social, não tem saúde pública, não tem vacinas, não tem direitos humanos, todo mundo tem arma e não tem TSF, entre outros lá. Aí tudo em nome de Deus. Então,
Tudo por causa do quê? Por causa da desobediência dos falsos profetas. Então, nós, como membro da igreja, Deus não colocou lá para a gente ficar esperando o pastor salvar a vida da gente. Colocou lá para quando a gente vê que está fora da palavra, não aceitar. Por quê? Porque é melhor desobedecer ao homem. Em Atos 5:29, o Senhor nos diz o quê? É importante que obedeçam a Deus. Se o líder está fora da palavra, nós não podemos concordar, entendeu? Porque nós estamos fazendo parte aquela assinatura lá, para da manhã ou depois que vier a maldição, nós estamos coparticipantes. Por quê? Porque nós não estamos lá para passar tempo, nós estamos lá para estar examinando aqui, ó. Porventura o líder se perdeu, que o humano é corrupto, é falho, mas nós estamos lá vigilantes para dizer, ó, para fora. Não aceitar, porque o papel da igreja é o quê? Nessas calamidades que tiveram aí de 2018 para cá. Justamente que já veio essa maldição, tá vindo por causa da desobediência. Que igreja não é partido político, igreja é santa, separada, é para cuidar do povo. Então, é para a igreja se levantar em oração pela nação, é para a igreja ir ver onde tem esses 33 milhões de pessoas passando fome, como outras igrejas aí de outras denominações fizeram, que eu tenho pessoas que são de outras religiões e as igrejas estavam correndo atrás de fazer cesta básica, de levantar fundos para ganhar fundo para essas pessoas que estão passando necessidade, orando pela nação. Isso é um papel da verdadeira igreja. Não interessa se a igreja tem imagem que não tem, não interessa. O interessante é que cada um saiba ao que está servindo dentro da igreja, porque a igreja não é a que a gente está indo, é a igreja que a gente está sendo. E pouco importa o que tem lá na igreja, o importante é o que você está sendo e a obediência é o que você está buscando aqui, ó, para não ficar enganado, porque tem gente dentro da igreja evangélica adorando cantores, adorando o pastor, tanto adora que a igreja sai da palavra e ele não verem que está errado para dizer, opa, lá não tá. Eu e muita gente não aceita. Por quê? Porque a gente não está passando um tempo dentro da igreja, a gente está indo para lá, saindo da luta, das concessões do dia a dia, indo para lá para meditar aqui, ó. A gente não está servindo o pastor para estar lá dizendo amém, para ele vir me dizer que ele é mais do que Deus, que ele pode interferir na livre, espontânea vontade que Deus me dá, de eu fazer minhas escolhas, ele dizer, não, você vai, ó, voltar aqui porque eu quero, porque aqui é o certo, que esse aqui eu sou Deus, eu sei que esse vai, não. Ele é homem, é falho, ele é carne podre como eu, ele não pode interferir na minha vida. E ele, além do mais, está fora da palavra. Tiago 1:27 não pode colocar essas imundícias dentro da igreja. Entendeu? Então, ele vai se converter e independente ele na palavra ou não, ele não pode interferir nas vontades das pessoas para não interferir no eixo do universo e desequilibrar e trazer as maldições para a nação. Então, povo, cabe a nós, como membros da igreja, não aceitar, ler, não ficar passando tempo dentro da igreja para saber o que está dentro da palavra e o que não está. E o que eu acho mais difícil, é difícil você tentar convencer as pessoas que aquilo está errado, quando elas não querem aceitar que elas estão erradas. Elas preferem botar qualquer subterfúgio para não assumir que estão errados, que pode dizer que a igreja está sendo perseguida, que Deus se equivocou, que é um capítulo isolado. Não existe capítulo isolado nem Bíblia. Tudo que está escrito foi Deus e eu fiz um teste com Deus para ele me responder se o que está lá em Tiago 1:27 é mentira. Se é mentira, as orações que eles estavam fazendo lá incomodando Deus enquanto ele poderia estar orando pela nação e pela fome, para o candidato deles ganhar. Se isso, Deus, que está escrito aí é mentira, o Senhor vai responder as orações dele. Se a palavra do Senhor é verdadeira, o Senhor não vai responder, porque o Senhor não responde igreja em pecado. O Senhor são gritos vazios. Pois então eu tive essa resposta de Deus, que estão em pecado, e o que eu acho mais absurdo é que não assume, ainda continua, ainda hoje continua, porque eu não vou em tal estado, porque tal estado não votou em tal estado é inimigo da igreja. Aonde já se viu isso, gente? Você tá fora da palavra. Tal estado, fulano e bertano que não obedeceu, é amigo de Deus e obedece a Deus, não serve a homem não, porque através dele a maldição não se implantou na nação. Porque tudo que está fora
palavra e que o homem quer implantar, se achando mais do que Deus, traz maldição para a nação. Então dê glória a Deus essas pessoas que não obedeceram e não servem a homem, servem a Deus e estão vigilantes aqui na palavra, porque a maldição não está implantada aí, de dor e sofrimento. Por quê? Porque os homens resolveram se achar mais do que Deus, pegar uma Bíblia para fazer comércio, prostituir a palavra para meio de vida e com isso querer persuadir a ignorância de muitas pessoas que estão correndo, passando o tempo lá dentro, achando que as pessoas não entendem que eles estão em pecado e que isso não pode, é inadmissível dentro de uma igreja. O papel da igreja é fazer cesta básica, é orar, é correr atrás. Entendeu? Então, gente, vamos nos atentar para isso, nós que estamos dentro da igreja lá, não ficar de braço cruzado, observar quando o líder sair da palavra, chamar toda igreja que tiver partido político. Eu lhe digo aqui, eu não digo de blá 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 em conversinha humana, tá em pecado, que ela tem até as preferências dela, mas ela não pode chegar para os membros e dizer, ó, você vai votar aqui porque esse é de Deus. Quem é ele? Ele é algum Deus? Se Deus não chega para, olha, eu lhe comprei sua vida, eu vou querer que você faça isso. Não, faça as suas escolhas. Como é que o humano agora vai querer chegar para mim e dizer em quem eu tenho que votar? Muitas pessoas se esfriaram da igreja, inclusive eu, porque eu ia para a igreja, não sentia Deus lá, sentia a igreja fedendo, meu estômago embrulhando, porque podre do mundo, o Espírito Santo não estava lá. Eu vou fazer o que na igreja para chegar lá, ver partido político dentro, vote nesse, esse é de Deus, aquele é do diabo, eu sou o Deus, eu sou... E dividir, Deus não divide a glória dele com ninguém, não tem nem a decência de descer do altar para falar em trono do humano, de carne podre, porque se vendeu que o carne podre está derramando dinheiro dentro da igreja. Se alerte, pessoal. Não fique dentro de igreja que tem partido político. E ainda que fique, peça para se converter e entrar na palavra. Não aceite que dentro de igreja fique fazendo campanha política lá e lhe forçando a votar em A e B. Porque através disso vai entrar a maldição na nação e implantar o falso profeta. Você não está enganado, que Deus não lhe colocou lá para você ficar dizendo amém, servindo a pastor, amanhã ou depois você parte, eu servi a Deus. Serviu, tem certeza que você estava servindo ao pastor lá, meu amado? Você nunca vigiou minha palavra aqui, que o pastor saiu da palavra e você estava lá assinando atrás dele. Então, gente, vigie para você amanhã ou depois não ter uma grande surpresa quando você subir, achando que está salvo, porque você estava adorando o pastor lá e obedecendo o que está fora da palavra. Vigie, se acorde para que amanhã ou depois temos o prazer de dizer, Deus dizer, eu vos conheço. Nós não mandamos metade, ó, um quarto sequer do que está escrito aqui, mas na medida do possível temos que andar analisando e saber que religião, o verdadeiro cristão é o servir e não o querer ser servido, de aceitar qualquer concessões de humanos, que no Salmo 94:20, o Senhor está dizendo o quê? Que não podemos fazer concessões e se juntar a tronos de governos humanos. Então, gente, fica aí o recado. Acordem-se vocês que não querem ouvir dizer, aparta de mim que eu não vos conheço. Forte abraço, até o próximo encontro.